Vamos subir o José Trajano para falar da Cepa América, né? Não é Copa América, é a Cepa América. Boa tarde, Trajano, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Estamos ouvindo. Joia, estou aqui. Tá ótimo, Trajano. Boa tarde. Desde ontem, o assunto que eu tenho me ocupado, muita gente me procurando, não só pelo fato de ser jornalista esportivo, há, sei lá, mais de 50 e tantos anos, mas também por ter demonstrado toda a minha indignação em relação ao Brasil sediar a Copa América. Então, Trajano, eu queria até te ouvir assim, porque, óbvio, o bolsonarismo sempre constrói discursos baseados em mentiras, em distorções, para fazer a defesa das suas teses. E agora a defesa deles é a seguinte: não faz diferença nenhuma ter Campeonato Paulista ou Copa América. Não faz diferença nenhuma ter Série B da Copa do Brasil, enfim. Eu queria que você dissesse aqui por que a Copa América é um risco, né? E o que significa trazer um campeonato dessa dimensão do ponto de vista de delegações, de imprensa, de novas cepas, etc, etc. Bom, como esquartejador, vamos por partes, né? Vamos lá fazer que nem o Jack. Primeiro, eu sempre fui contra o retorno do futebol. Campeonato, a Libertadores, Sul-Americana, essas eliminatórias da Copa que vão começar, o Brasil estreia na sexta-feira, sempre me manifestei contrário ao retorno do futebol aqui no nosso país. Não tem nada a ver com o que acontece na Europa, por exemplo, onde a vacinação é mais extensa, as providências sanitárias são diferentes e tal. Bom, a Copa América também nós temos que retalhar e discutir a Copa América por vários ângulos. Acabei de ver agora o Capitão Corona, ou Cloroquina, como queiram chamar, falando para o gado ali naquele chiqueirinho. E foi perguntado sobre a Copa América. E aí ele veio com a história da Globo. Eu já tinha falado isso ontem. Quem detém os direitos da Copa América no Brasil é o SBT. SBT que é ligado ao genro ministro das Comunicações. Então, há todo o interesse do SBT/governo em sediar a Copa América no Brasil. A Colômbia não quis, rejeitou, por problemas sanitários e problemas políticos e muitas manifestações. A Argentina ia cometer um erro estratégico terrível, ia se comportar como o Brasil, porque a situação de pandemia lá é terrível também, resolveu sair fora, e o Brasil aceitou, a CBF liga para o presidente da República, e o presidente, ele falou agora para o Chiqueirinho, ele confirmou, deu o aval orgulhosamente, não, vamos fazer, citando isso que você falou aí, que é um argumento do gado, que é um argumento bolsonarista. Se pode Libertadores, se pode Sul-Americana, se pode eliminar. Ele é bem informado sobre futebol, viu? Ele citou que começa na sexta-feira no Brasil, falou olha, ele sabe, ele acompanha. Muito bem. Como argumento para a Copa América ser realizada aqui, porque está acontecendo tudo e não tem problema nenhum. A Copa América traz para o Brasil 9 delegações. A Copa América tem 10 times, claro. Então o Brasil já está aqui, enfurnado lá em Teresópolis. Então vão chegar aqui no Brasil 9 delegações, cada delegação com 65 pessoas, entre jogadores, comissão técnica, cartolas. Mas o que o Brasil vai receber também? A imprensa, bicões e jornalistas. Se você multiplicar isso, vamos botar 100 pessoas para cada delegação. Mais ou menos um número aproximado. 100 vezes 9, quanto dá? 9 mil, não é isso? Eu estou falando do cálculo errado. Não é? 100 vezes 9, 9 mil. 9 mil. Então, nós vamos receber, por baixo, 9 mil pessoas que virão de vários pontos do mundo. Porque tem que ver o seguinte, vários jogadores que virão para o Brasil jogam fora de seus países. Não é? Nem todos estão em treinamento faz tempo. Muito bem. Eu confio muito, ao contrário dessa Nice Yamaguchi que está falando agora na CPI, que é uma vergonha, um descaramento, uma disfarçatez. 100 vezes 9 é 900. Eu aqui, 100 vezes 9 é 900. 900. Então, botar 1.000 pessoas. Ao mesmo tempo, 1.000 pessoas.
nós vamos receber, ainda bem que não são 9 mil, né? Aí seria pior ainda. Nós vamos receber por volta de 1.000 pessoas que virão de várias partes. Não vamos considerar que eles jogam na Europa, jogam não sei onde, que virão de várias partes da América do Sul. Tá? Vão entrar aqui no território brasileiro. Curiosamente, o Brasil coloca barreiras sanitárias, mas para o futebol não. Não é? Para o futebol não. Então, ao contrário da dona Anice que está falando agora lá em nome da ciência, e não está falando nada em nome da ciência, porque se recusa a falar que teve com o presidente, defende a cloroquina e tal, eu ouço a ciência. Então, eu confio muito no Miguel Nicoleles, por exemplo. Eu confio em outros médicos que estudam o problema sério. Eu confio na doutora Pasternak. Né? Então, eles têm argumentos. O Nicoleles até deu uma entrevista grande para a BBC, dizendo que é uma porta de entrada, é uma gota d'água receber essas quase 1.000 pessoas para que a terceira onda se manifeste e penetre aqui no território brasileiro. Porque não é hora de receber uma quantidade de gente que vem de vários pontos espalhados. Porque o jogador, por mais que faça testes e tal... vou dizer um exemplo. Acabei de receber a notícia que o Vidal, jogador chileno que atua na Europa, que está com a seleção do Chile, acaba de ser internado com Covid. Veja você. Atleta, né? Atleta. Titular da seleção chilena. Mas tem que ver que a Copa América começa daqui a 10 dias. Ele podia estar chegando no Brasil agora, com Covid. Então, ele pode ter infectado também outros companheiros lá de treinamento. Então, eu sigo os conselhos de quem gente estuda a fundo o problema trágico da pandemia no país, né? A Pasternak, a Nicoleles, o Drauzio e outros tantos. Então, a Copa América é uma jogada política para desviar o foco do desgoverno Bolsonaro, que está sob a CPI da Covid, que cai nas pesquisas. Ele tem como característica, desde o início do seu governo, durante a campanha já era assim, tentar desviar o foco quando se sente pressionado. E agora está muito pressionado, principalmente não só pela CPI, pela queda nas pesquisas, pela sensacional manifestações, sensacionais manifestações do dia 29 de maio. Então, está na cara que é uma jogada política para desviar o foco. O Trajano, eu acho que você falou 100 pessoas por equipe. Por delegação. Porque mas fora a delegação tem imprensa, tem familiar. Eu já incluí. Familiar também? Não, 65 pessoas formam uma delegação. Aí estão incluindo jogadores, comissão técnica, roupeiro, médico, massagista e tal. Eu não incluí aí a imprensa. Imprensa, família. Não, família geralmente não vem. 65 eu pulei para 100, que nem todos os países vão mandar mais de 35 jornalistas para chegar a esse número de 100. A Bolívia talvez não mande, porque também há um cuidado de alguns países, de alguns órgãos de imprensa desses lugares, para que os jornalistas também não se movimentem tanto, não é? Então, 65 é o número de cada delegação, não incluindo aí a imprensa. Tá. Drida Lourenço. Tem vários superchats aqui. A Lilian Vaz diz grande abraço para o Zé Trajano. A Rosângela Sabino diz aqui, bom dia, vamos para cima dos fascistas. Tem aqui também comentários. A Cláudio Alves, Rovai, você disse que quando a pandemia abrandar, a economia começará a se recuperar. Quem disse que a pandemia vai abrandar? Só 10% da população foram vacinados e a vacinação não anda, diz aqui. Então, eu estou me baseando, só para explicar para o Cláudio aí, um pouco nas falas de pessoas como o Chioro, né? O Chioro disse que com a contratação da vacina da Pfizer, com as contratações que foram feitas, há uma perspectiva de que 70% das pessoas estejam vacinadas até dezembro. Então, o mesmo ministro da Saúde, progressista, tal, 70% das pessoas vacinadas até dezembro significa praticamente imunidade de rebanho, praticamente.
né, a imunidade coletiva. Então, a gente deve se atrasar, como ele disse, atrasa em fevereiro, né? O ano que vem, no período escolar, é muito provável que o Brasil já esteja em processo de queda acentuada do número de mortes. Então, por outro lado, o nosso Quioro também falou que em agosto nós vamos ter 750 mil mortes por Covid, o que pode projetar 800, 900, 1.000, 1 milhão até dezembro, janeiro, fevereiro do ano que vem. É uma tragédia duplicada, né? Então, tem que levar em consideração essas duas coisas. E tem, olha só, Sônia Pimentel, seremos a terra da morte, onde centenas morrerão e pior, a morte, será esparramada para milhares de pessoas que aqui virão. E tem a Flávia Moraes dizendo que, não, Rovai, acho que principalmente pelo simbolismo, comemorar o que com quase 500 mil mortes, um absurdo, estamos em luto, diz a Flávia. Não, tem que comemorar nada. Rovai, eu tive pensando muito de sábado para cá, que foi um dia histórico, né, que nós vimos nas ruas pelo país, e que eu acho que nós temos que incrementar a nossa indignação. As nossas respostas para esse governo têm que ser muito maiores do que nós temos feito. Na hora que nós temos feito todos os esforços possíveis. Mas nós ganhamos um apoio, um entusiasmo, né? Uma vontade de... Nós conseguimos gritar na rua, fora Bolsonaro genocida. E está insuportável. A cada dia que a gente vê manifestações pelo lado de lá, as declarações dele, fica insuportável viver nesse país, onde temos quase 500 mil mortos, 17 milhões de infectados. Essa previsão que você falou, que talvez em agosto a gente possa chegar tragicamente a 750 mil. E ele desdenhando disso tudo. Faltou maconha na manifestação, por isso que foi pouca gente. Pouca gente é uma ova. Poucas vezes eu vi tanta gente na rua se manifestando do jeito que aconteceu, sabe? Ele e esses filhos, o Brasil está entregue a eles, esses filhos, e um bando de militares que estão grudados ali, que viraram protagonistas. Então, eu considero o seguinte, eu não aguento mais, sabe? Então, tudo que eu faço vai ser multiplicado por 100. Todas as minhas falas, todas as minhas intervenções, no meu blog, no meu site, no Facebook, tudo que aconteceu no Instagram, no Twitter, e eu acho que todos nós devemos fazer isso, intensificar de uma maneira muito mais forte. Alguém fala, mas já fazemos com tanta força, não é pouco. Diante de um genocida como esse, tem que ser mais forte. Porque não é possível aguentar um governo desse tipo. Está morrendo gente sem parar, ele desdenhando isso tudo. Um imbecil. Eu não me conformo com ele. Eu não me conformo com as pessoas que o apoiam ainda cegamente. Das pessoas que estão ao lado dele até agora. E tudo que ele fala, batem palma e chamam de mito. Então, eu estou muito indignado. A Copa América, nosso assunto de hoje, é mais uma coisa para a gente se irritar, Rovai. É mais uma coisa para a gente ficar indignado. E é mais uma jogada por parte do governo, que agora, essa fala dele agora no gado, no cantinho ali, no curralzinho, foi para sacanear a Globo. Dizendo, a Globo, derrota da Globo, porque ele mesmo falou, sou eu que estou falando, ele que falou. Então, o que eu defendia ontem em relação ao ministro das Comunicações está sendo repetido e dito por ele. Porque ele tem dentro da imprensa, que foi vergonhosa, inclusive, o papel da imprensa, da grande imprensa brasileira, com aquelas capas do Globo, do Estadão. Aliás, quero cumprimentar o Extra, porque eu falei da Folha e esqueci de falar do Extra, lá no Rio de Janeiro, que produz capas muito interessantes. E hoje fez uma capa muito bonita em relação à Copa América, com uma bola murcha, ligando a Copa América ao número de mortes que nós temos. Então, eu estou conversando com você, profundamente indignado com tudo isso, sabe? E vendo essa CPI, esses mentirosos que vão lá, eu vi até uma coisa que é bem engraçada, mas tem que até para quebrar um pouco, senão a gente fica transtornado demais, que a doutora Anísia está repetindo a Glória Pires, na época do nome. Não estou entendendo nada, você entendeu? Mas eu tenho visto. É um bando de mentirosos. O próprio ministro atual da Saúde, foi lá o Queiroga, mentiu.
O outro lá, o Van Garten, mentiu. O Pazu, o grande logístico, mentiu. A dona Alice está mentindo, sabe? E aqueles senadores que apoiam o governo cegamente, falando um monte de imbecilidades, de asteiras, safadeza. Aquele tal de Reis, se passar na rua, eu pulo no pescoço dele. Muita desinformação, né? Eu estava vendo agora no começo da sessão de hoje, que está ouvindo a Anice, o Eduardo Girão falando da Copa América. Esse é outro. Aí ele falando que vejam só, que é uma questão de imunidade, porque as pessoas, ao assistirem ao futebol, elas vão ficar mais felizes e vão ter uma imunidade melhor para combater a Covid. Você melhora a imunidade se você ficar mais feliz, né, no futebol. Porque você vai perder, então. Não, e tem mais uma coisa, foi dito até pelo Nicoletti. O futebol não se resume. Não vai ter. Querem botar público, hein? Querem botar público na final do Maracanã. Mas o fato de ter o Brasil jogando aqui na Copa América, vai gente para a rua, vai gente se reunir para ver o jogo junto, nos bares, nos restaurantes, nas esquinas, talvez até na porta dos estádios onde o Brasil joga. Talvez não, certamente. Sabe? Então tem todo um desdobramento essa coisa de Copa América, mas antes de qualquer coisa, é claramente uma jogada política do governo para desviar o foco de tudo que está acontecendo em relação a esse desgoverno. Agora, Trajano, teve um grupo de jornalistas que se indignou, que fizeram, que mostraram sua indignação ao vivo, até um dos que fez isso foi o Luiz Roberto, né, no Sport TV. Agora, é engraçado como são diferentes as reações, né? Não teve grandes indignações dos jornalistas do Globo e do Estado de São Paulo na ocasião, por conta da desinformação da cobertura dos atos, né? É assim, se tivesse na Globo, será que esses mesmos jornalistas teriam feito essas mesmas críticas? A gente está precisando aí fazer um debate sobre a independência jornalística, né? A forma como as emissoras, eu não estou culpando os colegas, não, como as emissoras e os veículos de comunicação nos tratam, porque é de uma forma assim, você não pode ter independência, não pode ter opinião distinta do produto que você trabalha. Isso vem de longe, né, Rovai? Não é novidade agora que nós estamos vivendo essa situação dramática e que nos perturba tanto. Isso vem de longe, né? Nós tivemos a ditadura, 21 anos de ditadura, não é? Agora, há uma má vontade de algumas pessoas, um grande número de pessoas, em relação a quem trabalha dentro desses órgãos de imprensa. Então, eu vi, por exemplo, eu faço parte de um grupo de pessoas que me ajudam no Catarse, e aí fizeram lá um grupo, eles se comunicam e tal, e alguém colocou uma declaração do Luiz Roberto. Aí alguém falou assim, eu não respeito ninguém que trabalha naquela televisão. Peraí, calma. Eu conheço muita gente que trabalha na TV Globo que eu respeito. Claro. E essa coisa de se manifestar é complicada, sabe? Eu trabalhei em vários lugares e convivi. Tive a chance, vamos dizer assim, deu certo eu trabalhar em alguns lugares que permitiam que eu me manifestasse. Eu trabalhei na Isto É na época do Mino, eu trabalhei na Folha na época da Direta Já, sabe? Então, eu nessas oportunidades se podia se manifestar. Agora, não é todo mundo que trabalha no Estadão, no Globo, na TV Globo, que nós temos que cobrar um comportamento deles, porque vários deles se manifestam nas redes sociais. Você vê, por exemplo, vamos falar da Globo News, que a gente tanto ataca. Olha, a Flávia Oliveira é sensacional, sabe? Eu sou fã da Flávia Oliveira. A Natuza mesmo teve um comportamento muito bom diante do senador outro dia, dando um esculacho aí, não é? O outro, eu falo de política internacional, que eu gosto, é o... O Guga? Não. Marcelo... Otávio Guedes. Eu acho muito bom. Otávio Guedes. Eu acho muito bom. O blog dele é muito bom. Agora ele tem um blog. As opiniões dele na Globo News.
Então, se a gente fala também que quer todo mundo se unir, que nós temos que partir para cima, mas de um jeito mais próximo, uns com os outros, nós temos também que ter o cuidado de trazer essas pessoas todas com a gente. Senão nós vamos ficar, você lá fora, eu aqui no Ultrajano, outro no DCM, no 247, não sei onde, cafezinho, cafezão, não sei o quê, cada um nas coisas e nenhum naquela. Sabe? Então é um momento muito importante. Esse embalo que a gente ganhou com as manifestações tem que ser entendido de uma forma muito positiva para a gente. Sabe? Botar nossa indignação a toda a prova agora, mas mais unidos. Vamos conversar mais entre nós. Porque senão a gente vai continuar, sabe? É o pessoal que está com Ciro e qualquer coisa que você coloque, já não tem nada. Eu coloco uma coisa de Copa América, vem ele me sacaneando, porque eu estou falando do Ciro. Olha, eu fui pedetista, eu sou brisolista, eu fui braço direito de Darcy Ribeiro. Eu tenho tamanho e condição de autenticidade para falar do Partido Democrático Brasileiro. Eu convivi com Leonel de Moura Brizola. Eu convivi com Darcy Ribeiro. Então, esse PDT que está aí não tem nada a ver com o PDT brisolista. Por mais que a Juliana Brizola, ela, neta lá, diz que tem, não tem, não. Não tem, não. Sabe? Eu sofro muito com isso. Porque durante muitos anos da minha vida segui Leonel de Moura Brizola, um engenheiro, um italiano. Você entendeu? Então, é complicado. Essa época é complicada, mas nós temos que nos fortalecer juntos, Ovai, juntos. Cada vez mais juntos. E botar toda a nossa indignação de boca para fora. Porque você vê que eu estou hoje, eu estou com a macaca aqui hoje. Né? Você está afiada. Eu estou atacado, é cedo de manhã, aí você imagina quando chegar no meu programa, que é 6h30. Você vai aumentando. Nossa, eu vou aproveita para divulgar o teu programa aí de hoje. É hoje que horas? Todo dia eu faço um programa na TVT. Sim. De segunda a sexta, né? Ao vivo, de 6h30 às 7h. Entre cadeia a TVT e a Rádio Brasil Atual. Transmitir em cadeia. Aí passa no YouTube e tem algumas emissoras espalhadas pelo Brasil que retransmitem ao vivo. TV Quirimurê, lá de Salvador, a TV Floripa, Canal 4 da NET em Florianópolis, Canal 6, TV lá do Rio de Janeiro, da NET também. Então, muita gente vê, muita gente vê. Muito bom, muito bom. Muito legal. Olha só, a CPI estava falando agora de convocar, lá no começo também, convocar o presidente da CBF para falar sobre a Copa. O que vocês acham de uma convocação do presidente da CBF? O presidente da CBF, de um modo geral, não vale nada, sabe? Porque há uma tradição de cafajestes à frente da CBF, que veio lá do João Avelange, que era queridinho na época dele, foi um bom pilantra, safado, sabe? Que fazia uma pose, só andava, se para entrevistá-lo tinha que ir de terno, ele era tudo formal, mas um homem atrelado aos militares, né? Foi atrelado aos militares da Argentina, por isso que a Copa do Mundo foi lá em 78. Mas depois do João Avelange, veio o que era genro dele, o Ricardo Teixeira. De saudosa memória. Aliás, onde está você, Ricardo Teixeira? Que sumiu. Vendeu o que tinha, uma fazenda lá em Miami, casa, e está quietinho. Depois do Ricardo Teixeira, veio o nosso queridíssimo Marinho. Olha só, a Laia, que foi preso nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, está escondido também, está muito velhinho e tal, mas olha, foi preso. Do Marinho veio o Marco Polo Del Nero, que não pode sair do Brasil, porque senão é preso. E do Marco Polo Del Nero, olha a sequência, veio esse caboclo, que não é o caboclo mamador, é o caboclo, Carlos Caboclo, não é? Que é homem do Marco Polo Del Nero, que não está na CBF, mas quem manda é o Marco Polo Del Nero. É uma sequência de pilantras, envolvidos em falcatruas, envolvidos em grana por baixo do pano, tanto que há processo. Eu não estou falando novidade nenhuma. O Marinho foi preso, né? Vários livros escritos pelo Jennings, lá fora na Inglaterra, pelo próprio Jamil Chad, que contam toda a corrupção que sempre houve na FIFA, na época do Avelange e na CBF. Então, o único problema de convocar para a CPI, eu acho que se convocar, a gente vai acabar nunca essa CPI.
Vai acabar o governo do Bolsonaro e estão ainda convocando gente para depor. Tem que chegar uma hora, basta. Vamos chegar a uma conclusão. Porque senão é interminável. Tudo bem, o Caboclo vai explicar. Tá. Aí depois do Caboclo vem quem? Aí ligado ao futebol. O Renan Calheiros hoje começou fazendo um apelo ao Neymar. Vai plantar batata. O Neymar não está nem aí para isso. Ô, Neymar, precisamos de você. Tem que se manifestar contra a Copa América. O Neymar está preocupado com os parças. O Neymar é acusado de assédio sexual, pô, dessa briga dele com a Nike. Não é? O Tite não se pronuncia. Jogador, esses sim, esses que não se pronunciam, Rovai. Não é o cara que fala no Globo, no Estadão. Jogador. E não é só no futebol, não. Nos outros esportes. Por isso que eu louvo aqui o Lewis Hamilton, que publicou um vídeo solidário às manifestações de sábado. Ao contrário do Nelson Piquet, que é braço direito ali do Capitão Corona. Eu tinha o Piquet como ídolo. Quantas vezes eu briguei com amigos meus defendendo o Piquet contra o Senna. Me arrependo profundamente. Meu ídolo no automobilismo agora, faz tempo, é o Lewis Hamilton, que se pronunciou, botou um vídeo da manifestação da Paulista. E os brasileiros? E os jogadores brasileiros? Não estão nem aí. Estão nem aí. Não, e vão vir, vão jogar, vão disputar o campeonato, então, e não vão abrir o bico. O único que abre o bico é o Richarlison, que está jogando lá na Inglaterra, é o Igor Julião, que joga reserva do Fluminense, um ou outro ali e tal. Mas esses da seleção, que já estão com boi na sombra, que tem contrato, porque esse aí é elite do futebol. Porque o jogador brasileiro mesmo, 90% deles, não tem onde cair duro, né? Joga igual o cigano, joga 3 meses num clube, 3 meses no outro. É o jogador que joga na Série C, na Série D, da segunda divisão do campeonato aí pelo Brasil. Esses da seleção já estão com boi na sombra. Então não se preocupe. Aí você vai analisar, não, vieram, acabaram muito pobre da população e tal, e aí tentam justificar por aí, mas não me convence muito. Brilha, Lourenço, temos perguntas aí do chat? Tem vários comentários aqui. O Alex Chat diz: Trajano, Renan escolheu o parça errado. Neymar é bolsonarista e não está nem aí. É isso aí, né? O Neymar está andando. E eu tenho uma pergunta aqui. O PT diz que vai entrar no STF contra a Copa América no Brasil. A Marília Reis, hoje a gente recebeu aqui o release que ela vai entrar com ação no Ministério Público Federal também, para barrar, né, a Copa América no Brasil. Onde vocês acham que vai dar isso? Agora já nas redes já está essa disputa bolsonarista, está defendendo, aí que se você não defende, aí já é comunista. Será que vamos conseguir barrar isso? Onde vocês acham que vai dar essa Copa América no Brasil? Acho difícil, né? Mas eu acho que nós temos que tentar boicotar, resistir. Os partidos políticos têm que ir para o STF também, tentar impedir, lá no Congresso se manifestar. Eu acho que todo mundo tem que se manifestar. Uma grande pressão. Aliás, a última notícia que a gente tem do governo brasileiro é dizendo que nem tudo está resolvido. Não é? Que alguns detalhes têm que ser acertados, não sei o quê, em relação à vacinação dos jogadores, das delegações. Eu não sei se essa repercussão negativa em relação à Copa América, a realização da Copa América aqui, surpreendeu o governo, e o governo se assustou um pouco, mas pelo que falou o Capitão Corona agora de manhã, isso aí é só fogo de palha. Mas eu acho que nosso papel é fazer o que nós estamos fazendo agora aqui. E o parlamentar fazendo o papel dele também no Congresso e mandando ações lá para o STF. E cada um na sua, né? Eu acho que vai impedir, vai ser difícil, porque tem muito jogo de interesse, muito dinheiro, gente muito poderosa, mas vamos tentar boicotar, vamos tentar lutar contra. Boicote a Cepa América, né? Com o Cloroquito como, né, o mascote da Copa América. Rovai. Então, eu queria aproveitar que o Trajano tá aqui, né, para falar um pouco sobre o que ele está achando da volta do Lula, né? O Trajano que tem aí uma relação
carinhosa, né, vamos dizer assim, como também teve com o Leonel Brizola, com o Lula. O que ele está achando dessa retomada dos direitos políticos, essa possibilidade de ser candidato, qual a expectativa que ele joga nesse possível terceiro mandato do Lula, como ele está vendo as articulações. Queria ter essa opinião do Trajano aí. É a nossa esperança. Eu acho que só o Lula pode derrubar o Capitão Corona. As pesquisas mostram isso. E derrubar de um jeito bem derrubado, né? Bem derrubado. Com possibilidade até de um primeiro turno. Eu acho que o Lula está se comportando bem, tem refletido muito. Esses encontros que ele realizou em Brasília foram bem amplos, né? Conversou com muita gente de segmentos diferentes. Ele ter se afastado um pouco das manifestações, eu acho que foi interessante, sabe? Para evitar colar ele nas manifestações. Muita gente gritou Lula presidente, eu estava lá, grupos de pessoas, de partidos e tal, não só do PT, mas o comportamento dele tem sido bom. Ele tem dado entrevistas, tomou já a segunda dose, está querendo andar pelo Brasil, vai esperar um pouco. É a nossa esperança. Não há outro nome para derrubar. Se sei que ainda falta 1 ano e tanto para a eleição, mas temos que jogar todas as fichas do Lula, e o Lula tem que fazer algumas revisões também em relação aos 2 governos dele, aos governos da Dilma. Por isso que é um homem calejado, teve preso agora, sabe? Na prisão deve ter... Eu estive lá entrevistando ele na prisão. Eu depois encontrei com ele mais 2 vezes. Ele sabe disso tudo muito mais do que a gente, a importância dele, o tamanho dele, sabendo que ele é o único que pode derrubar esse flagelo que nós vivemos, esse Capitão Corona, Capitão Coroquina, sei lá o quê. Acho ótimo. Foi uma vitória a ter recuperado os direitos de poder se candidatar nas próximas eleições. E junto com o Lula, nós temos outros nomes que podem ser candidatos para outras coisas. Governador de São Paulo, governador do Rio de Janeiro, o Freixo lá tentar ser governador do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, o Haddad, o Boulos, vamos lá, se compõem. As pesquisas mostram também que Boulos e Haddad vão muito bem nas pesquisas para governador. Quer dizer, nós temos o Lula como o nosso candidato, a nossa esperança para derrubar tudo isso que está aí. Sem o Lula, eu acho que não temos ninguém. E o Ciro, eu fico aguardando muito a participação do Ciro no segundo turno. Como é que ele vai se comportar dessa vez? Porque vai ser a 4ª vez que ele vai se candidatar, e não sei se está podendo ir para Paris, sei lá o que e tal. Vamos ver qual será o comportamento dele. Porque ele, agora, tem uma característica, pegou o João Santana, que foi já marqueteiro do PT, e está usando uma estratégia de bater muito mais no Lula. E de uma forma mais organizada. Ele falava mal do Lula de uma forma meio desorganizada. Agora está com vídeos, sabe, uma estratégia toda própria. Ele quer ser o anti-Bolsonaro e o anti-Lula. Sendo assim, sendo assado, ele não vai chegar aos 10% dele. Ele já caiu, né? Na última pesquisa já dava 6%. Já está com 6%, né? Saiu de 12% e foi para 6%. Não está dando certo. Dependendo do eleitorado de esquerda, né? Eu conversava com meu amigo Miguel do Rosário do Cafezinho, que também está bem decepcionado com o Ciro. Foi quase um blogueiro orgânico do cirismo e está se distanciando. Você pode perceber nos últimos posts dele, porque ele não consegue imaginar, quer dizer, que esse discurso vai levar o Ciro a algum lugar. Mais do que isso, que produza que seja um discurso de alguém que defende desenvolvimento social, desenvolvimento econômico com um programa progressista. Porque todo o discurso do Ciro está afastando do eleitorado progressista. Ele está se afastando. Ele vai ficar com um eleitorado que tem preconceito antipetista. Se ele ficar com esse eleitorado, ele vai precisar dar um milho para esse tipo de bode. Não tem jeito. O eleitorado acaba... Por isso que o eleitorado tem que empurrar o Lula para a esquerda. Tem que ser um eleitorado... O eleitorado de esquerda tem que crescer para o governo Lula poder ser mais à esquerda, né, Trajano? Mas a coisa é tão complexa, como diria o outro, né? Primeiro, eu vejo uma certeza na maioria das pessoas, uma certeza absoluta.
temos que derrubar Bolsonaro e não permitir a reeleição dele. Isso é um sentimento generalizado, evidentemente da esquerda, centro-esquerda e até de vários segmentos da direita. Porque o Bolsonaro nem direita é, ele é extrema-direita. Né? Então, eu acho que o inimigo comum a todos é o Capitão Corona. Agora, o que vai desaguar isso aí? A gente sabe que o Lula é o nosso candidato, é a nossa esperança, as pesquisas mostram, né? Até de uma forma até surpreendentemente para mim, porque foi... E não é uma pesquisa que nós estamos falando, não é o Datafolha. Teve da Exame, teve do Valor, teve não sei o quê, Data não sei o quê. Foram 3, 4, 5 pesquisas seguidas que mostram um aumento do Lula no primeiro turno e no segundo turno em relação ao Bolsonaro. E os outros tentam encontrar essa chamada terceira via a todo custo. Só que eles não se entendem, sabe? Você imagina, o que eu acho engraçado, até engraçado tem que achar, toda vez que tem uma pesquisa, eles colocam 2 nomes, além dos óbvios, do Ciro, agora tem o Tasso Gereissati pintando, é colocar o Danilo Gentili e o João Amoedo. É brincadeira. Então tem que botar o cabo maluco lá, o Daciolo também. Cabo Daciolo. Não é? Porque para botar Danilo Gentili. E esse João Amoedo? Quem é João Amoedo? Quem é João Amoedo? Aliás, até aquela piada que a gente fala, né? Ele teve muito mais que aquela pequena votação que dizem que ele teve. Né? Porque os gostosos com o Bolsonaro dizem que votaram no João Amoedo. Que seria um voto também cretino, absurdo, porque esse Partido Novo é uma das coisas mais ridículas e reacionárias que estão por aí. O Dei, tem alguns superchats aí, mas eu já queria dizer que o do Humberto Miranda está censurado. Tá, já será? Olha só, Cláudio Alves, Avelange, Teixeira, Marim e Deonero, a fina flor da pilantragem, obrigada pelo superchat. Do Humberto Miranda está censurado, Rovai? Está censurado. Olha, é um bom ataque, né? Avelange, Marim, Deonero e Caboclo. Pode botar um time de botão à frente, assim, né? 4 atacantes. Né? Olha só, o Décio... Sede ao pote, né? Que vão com muita sede ao pote. A Cova América pode ser um tremendo tiro no pé, 500 mil mortos, manifestações de repúdio, boicote aos patrocinadores e exposição na mídia mundial. É isso mesmo, né? Com certeza vai ter muito repúdio e os números de mortos... Quem escreveu isso? É o Décio. Concordo com o Décio. Vai ver se você não acha isso também. Se a Copa América não fosse aqui, sei lá, Chile, o Paraguai... E eu concordo com ele, acho mais. Pode vir a acontecer mais manifestações, porque em função da Copa América, você estimula as manifestações de rua. Quer dizer... Não é um problema. Vamos lá, eu do Humberto Miranda, vou autorizar aí. Poxa, Rovai, olha só. Trajano, você acha que o Santos virou freguês do meu time, o Bahia? Eles já perderam com Pelé, com Neymar e com Diniz. Abraço grande. É porque o Rovai Santista ficou muito chateado, né? Está fora de tema. Fora de tema, não tem... Todos nós que amamos futebol temos uma paixão pelo Santos. É óbvio, tem que ter. Um time que viu Doval, Coutinho, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe jogar, um time que encantou o mundo, né? Bicampeão mundial de clubes, e que revelou uma quantidade enorme de craques, que vem desde lá do Coutinho, que estreou com 14 anos. Coutinho, Pelé, depois veio Robinho, Diego, até chegar no Neymar. Muito bem, a gente tem quem gosta de futebol, curte, tem uma paixão pelo Santos. Agora, o Santos é meio freguês do Bahia mesmo, historicamente. O meu livro, viu, Rovai? Até vou pedir uma força para vocês. Opa. Eu tenho meu próximo livro, já está em pré-venda, e vai para as livrarias dia 11 agora. É o Aqueles Olhos Verdes. É um livro que fala de 38 a 62, já mistura Estado Novo, integralismo, interior do Estado do Rio de Janeiro. É um livro dedicado a meu avô. E falo de 5 Copas do Mundo, 38, 50, 54, 58 e 62. E tudo, mais ou menos, que aconteceu no país e no mundo, mas o futebol é um grande pano de fundo. Nesse pano de fundo, eu escrevi sobre a conquista do Bahia sobre o Santos.
que foram 2 jogos. Eu acho, não, 3 jogos do Bahia com o Santos. E o Pelé não jogou os 2 últimos jogos, porque tinha operado de amígdala. Quando o Bahia foi campeão da Copa do Brasil. Naquela época era Copa, não é essa Copa do Brasil, era Copa Brasil, o time do, né? Que reunia times do Brasil inteiro. Então, essa relação do Santos com o Bahia vem de longe, freguês de longe. Mas eu, como o Bob Fernandes também é um grande torcedor do Bahia, já escreveu até livros sobre o Bahia. E é santista. Vamos ficar em paz. Bahia e Santos vão se entender um dia. Agora, 3-0 pegou mal para a estreia, viu? Puta que pariu. Em 5 minutos, tomar 3 gols? Oh, meu Deus do céu. Dri, os últimos superchats queria aguardando. A Trivênia aqui, obrigada pelo superchat. Ela é corretora aqui. Oi, Renato, Drica, obrigada. E acho que tem vários comentários. E eu queria perguntar só uma última questão. O que você achou dos governadores do Nordeste, né? Dizendo, não, aqui não, e o Dória em São Paulo, pode vir esse novo Bolsodória, né? Bom, esperar o quê do Gomadinho, governador de São Paulo, né? Lá em Pernambuco, além do governador de Pernambuco, teve uma atitude legal agora em relação com a Copa América, mas deve muita explicação pelo que aconteceu, a violência de medida da Polícia Militar, né? Que cegou 2 pessoas da manifestação. Então, ele tem muito a esclarecer. Mas a atuação dele em relação à Copa América é louvável. A Fátima Bezerra, lá no Rio Grande do Norte, também disse, aqui não, neném, né? Mas, curiosamente, lá no Rio Grande do Sul também o governador disse que aqui não. O governador da Bahia, Rui Costa, teve um comportamento parecido com o do Dória, que me surpreende. Dizia, não, pode jogar aqui desde que não tenha público. Ele ficou meio ensaboadinho ali, né? Devia ter dito não, aqui não também, não é? E do Dória eu não esperava outra coisa. Agora, é evidente que São Paulo, mesmo que se não tem condições de sediar, porque estão querendo usar os estádios pouco utilizados na Copa do Mundo, né? Em lugar... Brasília, por exemplo, que é um elefante branco, vai ter muita coisa lá. Mas vamos boicotar, vamos lutar contra a Copa América. Dane-se. E concordo com esse que escreveu para a gente. Tiro no pé, se ficasse calado, não se tentasse trazer para cá, nada disso que nós estamos discutindo, revolta, como o Rovai falou, pode ter mais manifestação. Vai estar pegando mal para ele, está pegando mal para o governo brasileiro, internamente e fora. Tiro no pé, tá certo. É isso aí. Tem que o Trajano escreveu uma Bíblia, o Décio, e a Sônia Pimentel dizendo que te acha uma pessoa muito competente e divertido nos seus vídeos e parabéns pelo seu trabalho. A Sônia, nossa membra aqui do canal. É isso, Rovai? É isso. Muito obrigado, Trajano. Te agradeço aí pelo papo bom sempre. Vamos chamando de vez em quando para vir aqui. Em breve, certamente, porque eu vou querer ter acesso a esse livro, seja em PDF, seja... Vou mandar poder ler. Aí depois eu vou te chamar aqui para papear, ou no Papo Cabeça com a Sinara Menezes, ou aqui mesmo no Fóruns e Meia. Legal. Se você falou do Santos, mas se você olhar atrás de mim, tem um escudo ali do meu querido América. Eu vi. Eu vi. Sofrimento é isso aí. Isso é que é sofrimento. Tá na segunda... Ameriquinha. Não é mole, não. Muito obrigada, Trajano. Grande beijo. Grande abraço. Tudo de bom pra você. Felicidades.